2021. Que ano insano foi esse? Eu lembro de ter começado dizendo na retrospectiva passada que 2020 foi um ano insano. Isso era porque eu ainda não tinha vivido 2021. Mas estamos aí. Todo ano muito difícil, ele é um ano de mais aprendizado, de novas experiências e de novos rumos. Tá bom, 2021, você foi importante pra mim, mas eu juro que eu não sentirei saudades. Mas vamos lá para a retrospectiva desse ano. Basicamente, o ano começou com o vídeo Somos Todos Seres Humanos, Judeus, Negros, Eldianos e... Cara, o que dizer desse vídeo? Ele foi a abertura necessária para a proposta do canal, porque foi basicamente a concretização de uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Tirar ideias dentro de assuntos e obras, cavar um pouco mais fundo em certos fundamentos. Eu sou uma pessoa que eu presto muita atenção nas coisas e tudo me ensina. E me ensina de uma forma muito sentimental, o que chega a ser um pouco engraçado. Então, muito provavelmente quando um autor faz uma obra, talvez ele não pense na quantidade de inspirações ou a quantidade de reflexões que aquilo vai me trazer. Basicamente, nesse vídeo, eu usei algumas obras para representar uma narrativa e basicamente construir uma narrativa em cima de algumas obras, como Attack on Titan e Steven Universo. Em Attack on Titan, eu tracei um paralelo com os judeus e os eldianos na maneira de tratamento, como que os marlenianos se assemelham aos nazistas na forma de tratamento com os eldianos em relação aos judeus. E foi um vídeo bem bacana e também levantar várias questões, como ao decorrer da história, como que os seres humanos sempre tiveram uma dificuldade muito grande de olhar para o seu semelhante, sempre se diferenciando em eu sou a raça superior, você é um impuro, você é um imundo, assim como houve a escravidão aqui no Brasil. E foi bem legal esse vídeo. E eu termino de uma maneira muito sensível, trazendo o Steven Universo para a realidade, como que ele é um desenho sensível no sentido de trazer histórias para o nosso dia a dia, sem a pretensão de ser um desenho lacrador ou quebrar tabus. São apenas pessoas que trabalham por detrás daquele desenho, que trazem coisas de suas vidas para a tela, para a animação. Basicamente, essas pessoas que vivem lá fora, nem todos eles são negros, nem todos eles são héteros, de gêneros normativos, nem todos eles são brancos, são pessoas que são homens, são mulheres, enfim. É por isso que a série ela carrega um coração tão grande de trazer histórias que nos cativam, histórias do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, trazidas para uma animação tão incrível e tão sensível, tão espontânea e verdadeira. E eu termino mais ou menos dizendo que eu sempre vou ver pessoas e não gêneros, eu sempre vou ver pessoas e não raças, e talvez isso seja uma coisa que falte para o ser humano, de se respeitarem como seres humanos. E depois vem sobre adaptações, algumas infiéis. Entre o primeiro vídeo e esse houve um intervalo maior, mas em compensação esse vídeo ele é um dos meus favoritos. Ele ficou com uma qualidade muito boa. Aqui eu aponto algumas obras como Fullmetal Alchemist, Hunter x Hunter e Aku no Hana, e mostrando as diferentes adaptações entre mangá e anime, ou o primeiro anime para um anime que veio depois que segue mais o mangá. Como que nessa coisa de adaptação sempre as pessoas parece que tem uma fixação com aquilo que segue mais o mangá, ele é um material que é melhor, ele é mais verídico. E o intuito desse vídeo foi simplesmente mostrar de obras que seguiram rumos totalmente diferentes da sua obra, do material base, mas que viraram obras únicas, que passam uma sensação muito única e que simplesmente me cativaram muito, mas que simplesmente por serem adaptações infiéis, parece que as pessoas olharam com desdém para essas obras. Como o caso de Fullmetal. Fullmetal, a primeira versão de Fullmetal
Foi a primeira que eu assisti, o primeiro contato que eu tive com Fullmetal e eu simplesmente amei. A sensação que ela passa de terror, os tons mais acinzentados, traços que parecem que são mais chapados, mais adultos. E justo depois, quando veio Brotherhood, que é uma adaptação que segue mais a linha do mangá, parece que todos esqueceram da primeira adaptação. E as duas, elas têm coisas, têm qualidades muito boas. Eu consigo ver as duas obras e basicamente o que cada artista, o que cada diretor quis passar nessas interpretações, como que cada artista ele interpreta a obra à sua maneira. As duas obras, elas são coisas, são a mesma e ao mesmo tempo elas são totalmente diferentes. As sensações que elas passam são muito diferentes. E esse vídeo ficou bem legal, na real. A mitologia por trás de Hyoumi Sukuna, Jujutsu Kaisen. Esse foi um vídeo da mitologia de Hyoumi Sukuna, adentrando um pouco mais no folclore japonês e toda a cultura, mostrando a lenda de Hyoumi Sukuna segundo a mitologia japonesa, né? Foi um vídeo bem bacana. Eu sempre gosto de vídeos de mitologia porque é um estudo muito bacana de se fazer. O fardo do extremo esforço. Guy foi o que o Lee não foi. Na real, uma das coisas que mais me incomodou no Naruto Shippuden foi personagens abandonados e principalmente o abandono do Rock Lee, que eu já tenho um vídeo aqui falando de Rock Lee versus Gaara e como que esse confronto ele teve um impacto muito grande na minha vida, na minha infância, porque o Lee sempre foi um personagem que eu me identifiquei muito porque, de certa forma, eu me enxergava nele, num personagem que é fictício, ele realmente não existe, mas que a história dele é muito cativante e você pode se espelhar na história dele. Um personagem que é atrapalhado, com uma dificuldade muito grande em relação em meio a prodígios, mas que o esforço dele foi tão grande justamente por ele saber dessa deficiência dele, por saber que ele tinha essa dificuldade a mais que as pessoas, ele sabia que para ele conseguir se destacar no meio dessas pessoas ele precisava esforçar o dobro, o triplo, o quádruplo. Então toda a simbologia dele que foi construída, toda a história, foi uma base muito sólida e muito legal, muito identificável para depois o autor chegar e descartar tudo isso. Foi algo que simplesmente eu não concordei e eu fiquei bem chateado. E basicamente o Guy, que é o sensei, ele basicamente tomou o estrelato que era para ser do Rock Lee. Eu sinto que faltou isso pro Rock Lee, porque ele não muito bem mostrar, porque naquela luta ele já teve a prova de que ele era forte, as pessoas já viram o potencial dele, o peso do esforço dele. Mas eu acho que essa missão de ser o mais forte em Taijutsu tinha que ser, esse título precisava ser dele, pela história que foi construída. E depois disso, eu até acho que seria bem legal, não seria anticlimático, acho que seria bem legal, depois de o personagem ele lutar contra o Madara, abrir o 8º portão, ele realmente ter uma morte digna, reconhecido como mais forte. Mas pode ser uma pira minha. Mas esse vídeo tá bem legal, talvez falando assim você possa discordar de mim, mas no vídeo eu explico um pouco mais, sou um pouco mais específico, então vai lá assistir que com certeza você vai entender o meu ponto, mesmo que não concorde. O legado do herói. Mais um vídeo de anime, dessa vez falando de Boku no Hero, ou My Hero Academia, né? E esse foi um assunto que eu comecei num vídeo antigo já, do ano passado, chamado O Fardo do Herói, que lá eu levanto algumas bases filosóficas e eu começo a misturar uns assuntos falando dos gêneros de super-heróis, o que significa ser um herói em Boku no Hero, eu falo um pouco mais do All Might, o quanto a simbologia do personagem é muito forte. E nesse vídeo, o legado do herói, eu venho simplesmente para falar dos personagens do Midoriya, do Bakugou, do Lemillion e principalmente do Endeavor, que foi um personagem que apareceu, causou uma certa tensão, era um personagem muito odiado e de repente ele tem a sua redenção. Então esse vídeo tá bem legal também. Se algo acontecer, tenha empatia. Aqui já começou a ficar um pouco mais sensível.
Eu vim numa pegada de falando de vídeos basicamente de anime diretamente, e de repente eu venho com uma animação Se Algo Acontecer, Amo Você. Essa foi uma animação que me impactou bastante da Netflix. É uma animação bem sensível, ela não tem falas, ela basicamente representa toda a expressão dos personagens, é representada pela sombra que eles carregam. É uma simbologia muito forte, é uma história muito pesada. Não um caso em específico, mas ela retrata uma simbologia de massacres que aconteceram, né, nas escolas, no tiroteios, crianças que acabaram perdendo as suas vidas. Basicamente eu entro num assunto bem delicado a respeito disso, porque tiveram-se casos que aconteceram aqui no Brasil, vários casos lá nos Estados Unidos também, de jovens que entraram em colégios e saíram dando tiro nas crianças, nos jovens, adolescentes. E esse meu assunto, ele vai se escalando para empatia. O significado que as pessoas dão para empatia. E nessa mesma semana que eu assisti essa animação, aconteceu aquela tragédia do Whindersson, né, que perdeu o filho dele. Então, na mesma semana que eu assisti essa animação, o que me pôs a pensar a respeito de empatia, porque eu vi um vídeo do Whindersson chorando e aquilo tocou muito o meu coração, porque eu senti uma tristeza muito profunda. Eu senti de ver a tristeza dele, e aquilo me impactou e eu senti muito. E ao mesmo tempo eu comecei a refletir sobre a empatia. Basicamente o significado que as pessoas dão para empatia é você sentir pelo outro, você se colocar no lugar do outro. Só que ao mesmo tempo o que eu me punha a pensar era me colocar no lugar do outro é uma situação um pouco delicada, pelo sentido de que ele perdeu um filho e talvez eu nunca chegue a entender qual é a dor de perder um filho. E simplesmente por reconhecer que eu não sinto a mesma dor, isso me faz mais humano. Me faz não sentir exatamente a mesma dor. Vou me colocar no lugar do outro e vou sentir a mesma dor. Não. Mas pelo meu reconhecimento de saber que eu não consigo sentir a mesma dor que ele, isso me faz mais humano. Eu acho que isso é a verdadeira empatia. E esse foi um assunto bem legal. Eu acabo falando a respeito de que... eu vou ter que ir para esse assunto. E nesse mesmo vídeo eu falo a respeito da minha depressão, dos meus problemas de fobia social e vários problemas desse nível, e como que às vezes as pessoas vêm com um discurso, na maior das boas intenções, eu acredito, de falar: você não tem motivos para ficar triste porque você tem uma boa família, você tem seus 2 braços, você enxerga, você tem suas 2 pernas para andar. Isso te deixa ainda mais para baixo. É você reconhecer que você tem esses privilégios. No meu caso, eu reconheço. Realmente é um privilégio eu poder andar para onde eu quiser, eu tenho meus olhos para enxergar, eu tenho minha boca para falar, mas ao mesmo tempo isso não impede que eu sinta dor. Eu sou humano e basicamente não é uma disputa de quem sofre mais, quem tem mais para sofrer. No final das contas, a dor sempre vai ser ruim para quem tá sentindo. Então, é basicamente isso. Você conhece 13? Esse é um review da animação 13 da Netflix. Uma animação bem legal, eu gostei bastante. Ela é mais puxada para um gênero de fantasia, ou melhor, dark fantasy, que é um gênero que eu gosto bastante, assim como eu gosto de Hellboy, Constantine. Então eu gostei bastante de 13. E o muito bacana dessa série é que ela é uma HQ filipina. Então ela basicamente um folclore totalmente diferente, porque é inspirado no folclore das Filipinas. Então eu achei isso bem legal. Qual a linha tênue que te torna vilão? Esse novamente é um assunto muito extenso, que eu peguei algumas obras para usar de pano de fundo para representar o meu assunto. Eu levanto a controvérsia. O que torna o vilão um vilão? O que é preciso
pro vilão ser um vilão. Usei o Vingadores, personagens como Ultron, como Thanos para representar o que tornaria, qual que é a linha que torna esses personagens vilões e o que não torna eles vilões. O próprio personagem de Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, personagens como o Eren, por exemplo, que é uma controvérsia muito grande, ele, o irmão dele, o Zeke Yeager, tanto do lado de Marley, o lado da Ilha de Parades, o que torna essas pessoas vilões, porque às vezes o vilão e o mocinho, ele depende muito de quem tá narrando a história. Eu nem vou dar muito spoiler, porque eu aconselho muito que você vai assistir, porque esse vídeo tá bem legal. É permitido errar, mas aprenda com os seus erros. Esse vídeo, ele tá bem legal. É um dos resultados que me agrada bastante. Basicamente, esse assunto é outro que é bem extenso também, e que eu usei a obra Koe no Katachi para representar e tirar ideias dessa obra tão magnífica. Basicamente, eu falo até mesmo sobre a cultura de cancelamento, sobre o cancelamento em si, como que às vezes são pessoas basicamente derrubar a imagem de alguém para se sentir melhor, sabe? O fato de como o ser humano às vezes quer justificar suas ações de merda acusando a merda maior do outro. E é outro vídeo que termina numa vibe bem sensível, porque Koe no Katachi é uma obra que ela me fez refletir muito, ela me fez tirar várias ideias, porque é basicamente uma história de um sistema punitivo que age como uma massa de que precisa de constantemente de um bode expiatório para estar apontando o dedo e falando eu sou ruim, mas essa pessoa é muito pior do que eu. Basicamente tentando se justificar pelas ações ruins da outra pessoa, porque é muito mais fácil eu me tornar uma pessoa melhor apontando que tem gente muito pior do que eu realmente assumir os meus erros e melhorar. Então, na real, o assunto não é só sobre não é só sobre isso, mas é muito abrangente, então eu basicamente aconselho que vá lá assistir, porque tá bem legal. Eu simplesmente freiei o assunto, mas esse assunto ele rende muito mais, ele tem muito mais abrangência. Se eu fosse realmente me aprofundar nisso, ele teria vários caminhos. Muito obrigado a você que me acompanhou durante essa jornada, durante esse ano. Infelizmente, em relação ao ano passado, foram muito menos vídeos. Foram 29 vídeos para 9 com esse vídeo nesse ano, em relação ao ano passado, uma baixa de 20 vídeos, mas a qualidade desses vídeos me agradou bastante no final das contas. E 2021 passou muito rápido. Nossa, esse ano, embora tenha sido um ano muito difícil, foi um ano muito louco, passou muito rápido. Enfim, em breve, Nerd Channel 4.0, a gente segue para o ano que vem com essa pegada. Eu quero continuar nessa mesma pegada desse ano, nesses formatos de vídeos. Eu tinha vários planos para esse ano, mas que infelizmente eu não consegui. Foi um ano muito corrido para mim, foram várias coisas, eu tive mudança de áreas, eu mudei de apartamento, eu mudei de trabalho, então várias outras coisinhas. Eu adoro fazer isso aqui, eu adoro produzir vídeos, eu adoro escrever roteiros e colocar, expressar pensamentos e fazer reviews. Isso aqui é algo que eu gosto muito. E principalmente tem algumas playlists que eu tenho planos para elas que vão trazer resultados muito bacanas. Uma delas é a série Adaptações, Monólogo da Madrugada e um episódio e vídeos de mitologias, que tem muita coisa bacana aí. Então, muito obrigado para você que acompanhou e eu te espero muito
muito no ano que vem. Você está no Nerd Channel, eu sou o Hollywood e eu te vejo no ano que vem. Até!